O corpo humano, assim como o corpo dos outros seres vivos, é formado por unidades vivas chamadas células. E o que são células? São as menores partes de um ser vivo com função e forma definidas. No corpo humano, há trilhões de células de variados tipos e tamanhos. Em sua maioria, as células são tão pequenas que só podem ser vistas através de um microscópio. Para que não morram, nossas células precisam receber nutrientes e gás oxigênio constantemente. Por isso, nos alimentamos e respiramos. Vejamos no esquema a seguir como o nosso corpo é formado por células. Então, nós estamos vendo a imagem de uma célula. Aqui nós temos os tecidos, né, a formação do tecido, a formação de um órgão, né, no caso aí o estômago. Nós temos aí a representação do sistema digestório e nós temos o organismo completo, né? Então, no caso aqui, dentro do ser humano, tá certo? As células do corpo humano juntas formam os tecidos que compõem cada órgão. Os órgãos, por sua vez, compõem os diversos sistemas que juntos formam o nosso organismo totalmente completo. Então, nós estamos vendo aí a representação do sistema digestório. O primeiro órgão do sistema digestório é a boca, porque é através da boca que nós engolimos o alimento, né? Aí nós vamos ver a boca, a língua, as glândulas salivares, a faringe, o esôfago, o estômago, o fígado, a vesícula biliar, o pâncreas, o intestino delgado, o intestino grosso e o reto. Então, são esses os órgãos que compõem o sistema digestório. No estômago, o alimento é transformado pelo suco gástrico e amassado durante algumas horas, transformando-se então no líquido grosso chamado de quimo. A célula. A célula animal é formada por membrana plasmática, citoplasma, núcleo e organelas. A membrana plasmática delimita a célula, é responsável por todas as trocas entre célula e o meio externo, ou seja, ela regula a entrada e a saída de substâncias na célula. O citoplasma é uma substância gelatinosa que preenche o interior da célula. Ele contém diversas estruturas chamadas organelas, que realizam as funções necessárias para a sobrevivência da célula. O núcleo é responsável por coordenar o funcionamento da célula e pela reprodução celular. Nele está o DNA, material genético que contém as instruções que coordenam a formação de novas células, iguais às que lhe deram origem, ou seja, transmitem as características para os descendentes num processo de renovação celular constante. Nas células, as organelas estão dispersas no citoplasma e o material genético se encontra no núcleo. Então, nós podemos observar aí as organelas dispersas, quer dizer que estão separadas. Observemos aí onde se localiza o citoplasma, a membrana plasmática e o núcleo, que é a parte central da célula. Sistema locomotor. O corpo humano se movimenta pela ação do sistema locomotor, que é formado pelos ossos, músculos e articulações. Então, claramente aí no exemplo, nós temos a capacidade de observar os nossos músculos e observar lado a lado o nosso sistema esquelético. Os ossos humanos são resistentes e duros. Eles sustentam o corpo e protegem os órgãos. O crânio, por exemplo, protege todo o encéfalo e as costelas protegem o coração e os pulmões.
A coluna vertebral é formada por uma série de ossos chamadas de vértebra. O fêmur, localizado nas pernas, é o maior osso do corpo humano. Então, na junção de dois ossos, temos uma articulação. Essas articulações elas podem ser móvel, semimóvel ou mesmo imóvel. As cartilagens são partes resistentes e ao mesmo tempo flexíveis que formam as orelhas e a ponta do nariz e geralmente revestem a extremidade dos ossos. Os pontos onde os ossos se encontram são chamados de articulações, que podem ser móveis, como as do joelho e dos cotovelos, semimóveis, como as vértebras da coluna, ou imóveis, como as existentes entre os ossos do crânio. Então, a mandíbula, como nós podemos ver no exemplo, é uma articulação móvel. De todos os ossos da face e todos os ossos que compõem a cabeça, a mandíbula é a única articulação móvel. Os ossos estão ligados aos músculos pelos tendões. Quando os músculos se contraem e relaxam, movimentam os ossos e assim ocorrem os movimentos do corpo. O sistema locomotor é formado pelos ossos e músculos, que em conjunto movimentam o corpo. O sistema circulatório. O sistema circulatório encarrega-se da circulação do sangue. Ele é formado pelo coração, pelo sangue e pelos vasos sanguíneos. O sistema circulatório é responsável por distribuir nutrientes e gás oxigênio para as células do corpo e por coletar o gás carbônico e outras substâncias descartadas pelas células que precisam ser eliminadas do organismo. O sangue é um líquido de cor vermelha que circula em todo o corpo humano. Nele são transportadas as substâncias entre as diferentes partes do corpo. É formado principalmente de plasma, glóbulos vermelhos e glóbulos brancos. Plasma é a parte líquida, 90% do sangue é constituída de água. Glóbulos vermelhos são células que transportam o gás oxigênio e o gás carbônico. Os glóbulos brancos são células que defendem o organismo, destruindo os micro-organismos que o invadem. O coração é o principal órgão do sistema circulatório. Ele está localizado no tórax, entre os dois pulmões. É um órgão formado por músculos fortes que funciona como uma bomba dupla, impulsionando para o corpo o sangue rico em gás oxigênio, chamado de sangue arterial, que vem dos pulmões e enviado para os pulmões o sangue rico em gás carbônico, chamado sangue venoso, para que esse gás seja eliminado do organismo. O sangue percorre nosso corpo por meio de vasos sanguíneos. Existem 3 tipos de vasos sanguíneos: artérias, vasos grossos, bem elásticos e resistentes para suportar o fluxo sanguíneo que sai do coração em direção ao resto do corpo. Veias, que são vasos finos e pouco elásticos que levam o sangue das partes do corpo para o coração. Capilares sanguíneos, que são vasos muito finos, semelhantes a fios de cabelo, que se espalham por todo o corpo. É por meio dos capilares que o oxigênio e os nutrientes chegam até as nossas células. No sistema circulatório, o coração bombeia o sangue e é levado pelos vasos sanguíneos para todo o corpo.
O coração é o órgão mais importante do sistema circulatório. O sangue rico em oxigênio, ou seja, vermelho puro, chama-se sangue arterial. O sangue rico em gás carbônico, ou seja, arroxeado, chama-se venenoso. Uma pessoa adulta possui entre 5 e 6 litros de sangue. O coração é um órgão muscular oco, que está localizado no tórax, entre os dois pulmões.